Amém, queridos, amém. Amém. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, meditações em Efésios. Efésios capítulo 3, versos 14 ao 19. Muito bem. A partir do verso 14, então, Paulo diz assim: por esta razão dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade deste amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua maravilhosa e profunda presença em nosso meio. Obrigado por estar aqui, por receber os nossos louvores e a nossa adoração. E agora que temos compartilhado e lido a tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco por meio dela. Que o Senhor possa transformar nossos corações e nossas mentes e nos moldar, segundo a tua bondade, segundo a tua vontade, para aquilo que o Senhor planejou para nós. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Salmo 136, eu gosto de fazer essa brincadeira, mas o Salmo 136, verso 4, ele diz assim: ao único que faz grandes maravilhas, pois o seu amor dura para sempre. Aliás, todo o Salmo 136, cada declaração termina com o seu amor dura para sempre. Mas esse verso aqui, ele é muito interessante, Como eu disse, eu gosto de fazer essa brincadeira, porque tudo que Deus faz é maravilhoso, não é? Tudo que Ele fez é maravilhoso. Sim ou não? Sim. Quem foi que te fez? Se tudo que Ele faz é maravilhoso, se foi Ele que te fez, você é o quê? Fala isso para a pessoa que está ao seu lado. Você é maravilhoso. Você é maravilhosa. Isso porque o amor do Senhor dura para sempre. Paulo, nesse trecho que nós lemos aqui, ele destaca o amor de Deus. E ele usa alguns superlativos ao se referir ao amor de Cristo. Superlativos são formas de expressão que enfatizam e intensificam uma ideia ao seu grau máximo. Então, Paulo aqui nesse trecho que nós lemos, ele está elevando o amor de Deus, o amor de Cristo, por nós, ao seu grau máximo. E é isso que eu quero que você tenha em mente quando nós meditarmos aqui, que o amor de Deus está sendo, esse amor derramado sobre nós, é o máximo de amor que Deus pode ter por nós. Há pouco, nós estávamos estudando na EBD, com o pastor Silvio, acerca de como Cristo desceu ao mais baixo nível que poderia descer. Não há mais humilhação mais baixa a qual Jesus poderia descer. Ele desceu ao mais baixo nível. E após a sua ressurreição, ele está agora assentado no mais alto nível, na mais alta posição. Não existe posição mais alta do que aquela que Jesus está ocupando hoje. E acerca do amor de Deus, Paulo usa esse superlativo também, em que não há condição de ter um amor maior do que o amor que Deus tem por nós. Então, assim como no capítulo 2, verso 4, Paulo ele coloca o amor de Cristo pelos eleitos, nesse mais alto grau, nesse grau elevado, que não pode ser comparado e não pode ser alcançado.
Agora, não é que ele não pode ser alcançado no sentido de que nós nunca vamos experimentar ou desfrutar desse amor. Ele não pode ser alcançado no sentido de que nós nunca vamos conseguir amar a Deus mais do que Ele nos ama. Nós nunca vamos conseguir amar a Deus mais do que Ele nos ama, e não vamos conseguir amar a Deus como Ele nos ama. Paulo está colocando o amor de Deus nesse patamar. Deus te ama de uma forma tão extraordinária e maravilhosa que é impossível descrever, é impossível resistir e é impossível ficar indiferente a esse amor. É por essa razão, e vocês vão identificar, né, alguém em nosso meio, né? É por essa razão que eu vou dar o título dessa mensagem, ou o título dessa mensagem é: que amor é esse? Né? Frase do nosso querido irmão Carlos, né? Que amor é este? Vamos lá, nos versos 14 e 15 que nós lemos, né? Nós vemos Paulo aqui dobrando os seus joelhos perante o Pai, né? Ele dobra os seus joelhos perante o Pai, e aí ele usa aqui algumas expressões que são bastante importantes para nós pensarmos aqui, né? Quando ele usa a palavra Pai, ele está destacando aqui a identidade e o pertencimento familiar que aqueles que creem em Cristo agora têm diante de Deus. Nós não somos mais diante de Deus simples criaturas, agora nós somos filhos por causa de Cristo. Cristo nos elevou de criaturas a filhos de Deus. Por causa de Cristo, nós agora somos filhos de Deus e pertencemos a uma família. Nós pertencemos a uma família. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, diante da maravilhosa visão que Paulo tem da igreja, né, dessa igreja que é composta por pedras vivas, né, como ele já expressou nos capítulos anteriores, né, pedras vivas vindas de todas as nações, de todas as etnias, né, de todas as classes sociais e econômicas. Ele tem essa visão dessa igreja que é composta por todas essas pessoas, homens e mulheres que foram regenerados pela fé em Cristo, que não estão mais divididos, né, por classes sociais, não estão mais divididos por classes econômicas, não estão mais divididos por etnias, não são mais escravos do pecado, não são mais escravos da idolatria, não são mais escravos das ideologias. Paulo tem essa visão maravilhosa da igreja, onde homens e mulheres regenerados agora fazem parte de uma única família. Estes homens e mulheres agora não se veem mais segundo as características culturais impostas por esse mundo pecaminoso, mas agora se veem segundo a nova natureza que receberam de Cristo. É assim que nós devemos também nos ver. Nós não nos vemos mais como pobres e ricos, como aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que têm menos dinheiro, aqueles que são de uma etnia ou são de outra etnia. Não, nós não nos vemos mais assim. Nós nos vemos como irmãos em Cristo. Nós nos vemos como filhos de Deus. Amém? Paulo tem esta visão, né, de uma igreja. E essa igreja composta por essas pessoas regeneradas e salvas é uma igreja gloriosa, uma igreja triunfante, uma igreja de uma beleza estonteante, que levam até mesmo, né, como nós vimos na ministração do pastor Silvio, que leva até mesmo os anjos a aprenderem com esta igreja, a aprenderem sobre a sabedoria de Deus, a aprenderem sobre o amor de Deus. Os anjos aprendem com a igreja, com esta igreja regenerada, com esta igreja que foi salva. Diante dessa realidade, né, que até os anjos se admiram, Paulo se coloca de joelhos diante de Deus. Isso tem um profundo significado. Muitos comentaristas afirmam, né, que era uma prática dos judeus ao orarem. Eles sempre oravam de pé. Eles sempre estavam de pé para orar. Até hoje, né, se você buscar aí
no Google, né, o Muro das Lamentações, lá você vai ver lá os judeus orando diante do muro, eles estão sempre de pé. Mas quando que eles se ajoelhavam? Eles se ajoelhavam em momentos de grande emoção e de grande reverência. Então Paulo aqui está com o seu coração e a sua mente, né, visualizando, vislumbrando essa igreja glamurosa, essa igreja triunfante, essa igreja bela, essa igreja composta por todas essas pessoas que já mencionei aqui, onde já não há mais divisão nenhuma. E ele então, ele está cheio de emoção diante dessa igreja, porque é maravilhoso você ver tantas pessoas de tantos lugares, né, como nós cantávamos há pouco, né, de todas as línguas, povos e nações, adorando o único Deus e olhando um para o outro, dizendo: nós somos irmãos. E eles então, diante dessa visão, ele se emociona assim, mas ele também reverencia aquele que proporcionou esta bela visão, aquele que gerou esta igreja gloriosa, glamurosa, esta igreja triunfante. Então ele se coloca de joelhos diante do Pai. No verso 15 ele diz, né, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Ele ora àquele que fez de todos uma nova criatura, um novo povo, com uma nova mentalidade e um novo comportamento, e acima de tudo, fez de todos nós uma única família, da qual o próprio Deus é o Pai. Nós pertencemos a uma família. Nós somos parte de uma família celestial. E isto é muito significativo, porque o termo grego, né, que Paulo usa para pai e família, são muito semelhantes, né, e representam uma comunidade que estão debaixo de um pai, que estão debaixo de uma paternidade. Então não é somente você considerar alguém como pai, mas é você saber que você está debaixo da guarda desse pai, que você está debaixo dos cuidados desse pai, que você não é um órfão espiritual, mas você tem um pai que cuida de você, que acompanha a sua vida, que realmente cuida de cada detalhe que diz respeito a você, alguém que te acompanha de fato. Não é alguém que te largou. Não é como dizem, como diz o dito popular, né? Não é um pai desnaturado, que vai viver a sua vida e deixa os filhos aí crescerem como eles quiserem. Não, nós temos um pai presente. Nós temos um pai presente que sempre está nos exortando, que sempre está falando conosco, que sempre está ali nos trazendo para perto e não permitindo que a gente se afaste. Um pai amoroso, que cuida realmente de nós. Um pai que sempre nos conduz aos pastos verdejantes. Um pai que nos protege dos lobos, das feras, né, que querem nos devorar. Com esse termo, Paulo leva os seus leitores ali, né, a entenderem que realmente fazem parte não somente de uma família celestial, mas que fazem parte também de uma família terrena. Então não é somente olhar para a família celestial da qual nós fazemos parte, mas é olharmos para o nosso lado e olharmos uns para os outros e entendermos que fazemos parte de uma família que vive aqui na terra também. Esta família celestial e terrena é a expressão do amor de Deus nesta terra. Uma família, Paulo, ele leva os seus leitores, né, ali a perceberem que fazemos parte de uma família divina, que inclui membros que estão no céu, que são aqueles que já morreram no Senhor, e membros que estão na terra. Por causa de Cristo, nós fazemos parte também dessa família celestial e terrena. Por causa de Cristo, nossos encontros não são encontros de um clube, mas são encontros de uma família, onde nós nos reunimos para celebrar aquele que venceu
e nele mesmo nos fez um. O nosso encontro, que a nossa reunião, é uma reunião de família. É uma reunião de família, de uma grande família. E os membros dessa família estão se reunindo não somente aqui, mas em todos os lugares da terra, até mesmo nos lugares onde a igreja é perseguida, a família celestial e terrena está se reunindo por causa de Cristo, por causa daquele que nos fez um. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Nós ainda temos uma liberdade de reunião aqui no nosso país, né, que já está sendo cada vez mais limitada, mas imagina uma família, eu vou para um bom extremo aqui, né, uma família de italianos reunida. Italiano normalmente tem uma família grande, e eles não falam baixinho, não falam assim, olá, tudo bem? Que bom te ver e tal. Não, eu vi um tempo atrás um vídeo de uma menininha, de uma garotinha, devia ter uns 3 anos, conversando com o pai. E ela, Marqueira, batiria, isso, Marqueira, não, mas não pode. Todo cheio de gestos, falando, né, expressivamente. Imagina essa reunião, né, dessa família, nós como família, né? E é um pegando um prato, e aí um pegando café, e é outro, né, falando daqui, outro falando de lá, e é outro dando risada, né? E é a Dorinha dando risada, é todo mundo fazendo aquela, quem vê de fora, né, falando, meu, que bagunça é essa? Que loucura é essa? Que felicidade é essa? Isto é família. Isto é família. Temos divergências? Claro que temos. Mas elas não são maiores do que o amor que nos une. E é isso que nós precisamos entender. É isso que Paulo também está tentando mostrar para os irmãos ali de Efésios. Que nós agora pertencemos a uma família. E essa família, ela é maravilhosa. Essa família, ela precisa se amar. Essa família foi conquistada por Cristo e foi gerada em Cristo. E é uma família que promove alegria nos céus. Não foi o que Jesus disse lá em Lucas 15:10? Né? Jesus, ele disse assim, e eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, porque é mais um que veio para fazer parte dessa alegria, dessa explosão de alegria, dessa explosão de amor. No verso 16, Paulo, ele começa a se aprofundar um pouco mais aqui na sua oração, né? E aí ele começa a mostrar quais são os alvos dessa oração, por que ele ora por essa família e quais os objetivos dessa oração em família, quais os propósitos dessa oração. Paulo, uma vez que ele usa essa expressão, né, ele usa aqui a expressão segundo a sua riqueza em glória, e isso também é bastante significativo, né? Ele fala, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito. Segundo a sua riqueza em glória aqui, né, que lá no capítulo 1, verso 7, estava associada a redenção e o perdão de pecados. No capítulo 1, verso 18, está associada a esperança do nosso chamado e a nossa herança nos santos. No capítulo 2, verso 7, está associada a bondade de Deus para conosco. Aqui, no capítulo 3, verso 16, a riqueza da glória de Deus está associada ao nosso fortalecimento interior. Então, Paulo, né, continuando com a mesma forma de expressão que ele iniciou no verso 1 aqui desse capítulo, ele dá continuidade também à oração que ele já estava fazendo nos versos 19 ao 22, né, do capítulo 1. E ele pede então que a igreja seja interiormente fortalecida com o poder que vem do Espírito Santo.
Ele já havia citado anteriormente, que o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos é o poder que atua em nós. Então ele pede ele ora para que esse poder que ressuscitou a Cristo também fortaleça o nosso interior. Tudo aquilo que diz respeito à nossa alma, tudo aquilo que diz respeito aos nossos sentimentos, aos nossos desejos. Não é que ele está orando para que Deus fortaleça os nossos desejos carnais e naturais, não. Ele está orando para que tudo aquilo que há em nós possa convergir em Cristo, porque ele já vem trazendo toda essa indicação, nos capítulos que nós já estudamos, que ele demonstrou que todas as coisas, que Deus fez com que todas as coisas convergissem em Cristo. Então aqui ele está também mostrando para nós que tudo em nosso interior deve convergir para Cristo, que esta conversão, essa convergência para Cristo seja fortalecida, a fim de que os nossos desejos, nossos pensamentos também estejam alinhados à vontade de Deus, e que nós não sejamos abalados pelas coisas exteriores que nos acontecem. Porque vocês sabem, a igreja de Éfeso enfrentava uma grande resistência cultural e espiritual. A cidade de Éfeso era uma cidade absolutamente idólatra. Era uma cidade que, por causa ali do templo de Artemis, era uma cidade onde o ocultismo, e o culto à deusa Diana, que é a deusa da fertilidade, era muito forte. E aí o evangelho chega, ganha algumas pessoas ali daquela cidade, os gentios. E aí esses gentios, que convertidos, eles passam a não mais adorar a deusa Diana. E uma vez que eles param de adorar a deusa Diana, eles também param de consumir aquilo que era oriundo dessa idolatria. Porque havia uns artesãos lá que faziam réplicas do templo, de Ártemis, faziam réplicas da deusa Diana, e eles vendiam aquilo. Era uma cidade bastante comercial, inclusive, porque tinha um porto lá muito importante, e era uma cidade que havia muita circulação de pessoas. E aí nasce uma igreja verdadeira ali, e essa igreja verdadeira começa a ir contra essa cultura de idolatria, contra essa cultura de ocultismo. Você pode ver o impacto disso, lá em Atos 19 também, porque não era só os artefatos dos artesãos ali e tal, mas haviam muitos livros de ocultismo, livros de feitiçaria, de magia. Quando esse pessoal se converteu, o que eles fizeram com os livros? Queimaram tudo. Então o choque cultural ali, o choque espiritual foi muito grande. E a igreja estava sob uma forte pressão. Como eu disse, pressão espiritual, pressão cultural, pressão econômica. Porque aqueles irmãos também começaram a perder empregos, começaram a perder oportunidades de sobrevivência. E tudo isso traz um abalo. Imagina você conhece Jesus, você entrega a sua vida para Jesus, e aí a primeira questão que vem, naturalmente, agora as coisas vão ficar mil maravilhas. Só que não, Aí você tem uma família para sustentar e você perde o emprego por causa da sua fé. Aí seus filhos têm fome e você não tem dinheiro para comprar comida. E às vezes quando tem dinheiro para comprar comida, mas por causa da sua fé, aquele que vende comida não quer vender para você por causa da sua fé. Você acha que é fácil? Você acha que o coração fica tranquilo? Não, não fica. Fica abalado. A nossa mente muitas vezes entra em confusão. E Paulo então ora para que esses irmãos que estão vivendo debaixo dessa pressão, eles sejam fortalecidos no seu interior, pela força do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos.
Mas ele também diz e pede para que Cristo habitasse pela fé em seus corações, para que eles pudessem entender que Cristo, o Messias, o Salvador prometido, que foi de fato enviado e que agora vive para sempre, que está sentado no mais alto sublime trono, está habitando neles por meio do Espírito Santo. E aqui cabe uma observação antes de nós continuarmos. Em boa parte dessa carta, Paulo ele faz menção à identidade coletiva que a igreja deve ter. O pastor Silvio já pregou sobre isso. Mas há uma dupla aplicação aqui. Primeiro, a habitação coletiva de Cristo por meio do Espírito Santo não exclui a ação e a habitação individual de Cristo em cada coração, também pelo Espírito Santo. Cristo habita em nós como igreja, mas Ele habita também em nós como indivíduos. A consciência de que Cristo habita coletivamente na sua igreja pelo Espírito Santo, ela é fortalecida pela nossa consciência da habitação de Cristo individualmente em cada coração. E a habitação individual de Cristo em nós só faz sentido quando nós entendemos que Cristo habita na igreja por meio do Espírito Santo. Percebe a ligação? Aquela história de que você é a igreja sozinho, você pode entrar no seu quarto e você é a igreja sozinho, não existe. Biblicamente não existe isso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habita no seu coração? Sim, habita. Mas isso só é uma realidade quando nós entendemos que Cristo habita na igreja. E Cristo habita na igreja porque Ele habita em nós. E nós só somos igreja quando nós estamos juntos. Se nós não estamos juntos, vivendo como família, celebrando a Cristo como família, nós não estamos sendo igreja. Cristo em nós, a esperança da glória, não é o que Paulo fala? Cristo em nós, a esperança da glória. Então nós precisamos entender isso, que o fato de Jesus habitar individualmente em nós, por meio do Espírito Santo, só faz sentido quando nós entendemos que Cristo habita na sua igreja. E Cristo habita na sua igreja porque Ele habita em nós. Eu sei que não é tão fácil de compreendermos racionalmente isso, mas esta é a realidade. E isso que Paulo está trazendo aqui. E aí Paulo continua em sua oração, e ele usa nessa oração, ele usa a palavra raiz como uma metáfora. Nos versos 17 e 18 ele diz, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Isto é, ele estava orando para que aqueles irmãos tivessem raízes no amor de Cristo, no sentido literal de enraizamento. Cristo é a referência, aqui ao Salvador prometido e enviado por Deus. Então, se nós pensarmos nas plantas, nas árvores, na maioria das plantas a raiz ela é subterrânea, ok? Por isso nós não vemos as raízes, mas elas têm funções muito específicas e importantes. Algumas delas, a raiz ela tem a função de dar sustentação para a planta. Ela tem a função também de absorver água e os nutrientes, como sais minerais, que estão existentes na terra onde ela está plantada. É por meio da raiz que a planta ou a árvore, ela absorve a água e os nutrientes que tem na terra. Existem algumas raízes, que são chamadas de raízes aéreas, que são principalmente aquelas árvores muito grandes, a gente vê, alguns chamam de cipó aquilo, mas é raiz, tá? Aquelas raízes aéreas. E as raízes aéreas, elas têm uma capacidade extraordinária, que elas absorvem a água que está presente na atmosfera.
Então, e ela, além dela ajudar, né, na sustentação da árvore também, né, normalmente são árvores muito grandes, essas raízes aéreas, elas têm essa característica, né, de absorver a água presente na atmosfera. E por que isso é significativo para a igreja? Por que Paulo usa essa metáfora da raiz? Como eu já falei, né, a cidade de Éfeso era um centro de idolatria, ocultismo e magia. Falei aqui, né, sobre a questão da deusa Diana, tal, né? E todas essas coisas caracterizavam a identidade dos efésios, né, com essa idolatria, com esse ocultismo. E também, né, toda essa cultura ali da cidade de Éfeso trazia o fundamento pelo qual aquela cidade vivia. Então, era essa atmosfera que a cidade de Éfeso vivia, e a igreja estava inserida nesse meio aí. Essa cultura idólatra estava profundamente enraizada na mente e no coração do povo de Éfeso e daqueles que também, de alguma forma, passavam por ali. Paulo aqui então está dizendo para esses irmãos, para a igreja, que para eles era necessário haver um rompimento com essa cultura, essa cultura idólatra, essa cultura de ocultismo, de magia e de adoração a essa falsa deusa Diana. E era necessário uma mudança radical na mente e no coração. Ele está falando que é preciso um rompimento. Não bastava fazer uma poda nas aparências. Não bastava fazer uma poda nas aparências. Eles precisavam abandonar essa influência e fincar raízes no amor de Cristo. Paulo está chamando essa igreja a fincar raízes no amor de Cristo, a não mais ter raízes nesse mundo tenebroso, idólatra, pecaminoso. Paulo então ora para que a igreja cresça e se aprofunde no solo do amor de Cristo, e desse amor absorva tudo o que precisa para viver e crescer de forma saudável. Absorver todos os nutrientes, absorver toda a vida, a vitalidade da vida no amor de Cristo, ou do amor de Cristo. E aqui também cabe uma dupla aplicação, né? Pois na mesma medida que nós devemos nos aprofundar no solo do amor de Cristo para amarmos a Deus acima de todas as coisas, devemos também nos aprofundar e crescer no amor que temos uns pelos outros, para que todos possam crescer sempre em direção ao céu. Uma árvore nunca cresce para baixo, ela sempre cresce para cima. As raízes sim crescem para baixo para que a árvore cresça para cima. Então, quando nós estamos enraizados nesse amor de Deus, o amor entre nós também deve crescer, para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Nós precisamos crescer numericamente? Sim. Há muitas pessoas que precisam conhecer o amor de Deus por elas? Sim, há muitas pessoas. Mas também precisamos crescer em amor entre nós. Através do profeta Oséias, Deus diz lá em Oséias 11, verso 4: eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui aquele que lhes tirou o jugo do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Mas essa primeira parte do verso, né, eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. E essa deve ser a nossa característica. Jesus, ele também ele ordenou, né, por exemplo, lá em João 13:34, ele diz: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Esse é um mandamento, é uma ordem, mostrando que o amor não é simplesmente ou somente um sentimento, mas é uma atitude, uma decisão que nós tomamos. Porque também é algo muito, muito comum, né? Você conhece alguém, e aí você acha essa pessoa legal, tudo, puxa, que bacana, né? Puxa, essa pessoa é gente fina, tal, né? E aí você começa a conviver com ela, e conforme você convive com ela, você começa a ver os defeitos que ela tem.
Aí aquela pessoa que lá atrás você fala, puxa, que pessoa bacana. Mais ou menos, né? É meio chatinho também, né? Tem lá umas manias que eu não concordo muito. E é justamente quando você começa a perceber que a pessoa não tem tudo, não faz tudo, não pensa tudo como você, e não te agrada em tudo, é que nós decidimos amar. É nesse momento que a gente decide amar. Apesar dessa pessoa ter coisas que não nos agradam, nós decidimos amar. Nós superamos as coisas que nos incomodam no outro para amá-la. E esse é o mandamento de Jesus. No capítulo 15 de João, verso 12, ele diz: o meu mandamento é esse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. No verso 17 do capítulo 15 de João, ele diz: isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Em todas essas passagens, Jesus não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem, ele está estabelecendo um mandamento. E se nós, de fato, amamos a Deus, nós temos que ter, por obediência e submissão a Ele, amarmos uns aos outros, decidirmos amar uns aos outros. E isso todos os dias. Então, quando você vê um irmão aí que tem uma atitude, ou às vezes falam algumas coisas que não te agradam tanto, você tem que decidir amá-lo. Você tem que decidir amá-lo, assim como Cristo te amou. Porque não pense você que você não é cri-cri também. Talvez você seja o cri-cri mor, o maior dos cri-cris. Mas você acha que não, né? Quando a gente olha no espelho, a gente é muito condescendente com a gente mesmo, né? Você é ruim, mas não é tanto, né? Mas somos. Pedro também faz essa afirmação, né, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, ele diz: antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma grande multidão de pecados. Olha que coisa poderosa que é o amor. Esse amor precisa ter alcance e extensão máximos, e é isso que Paulo também vai dizer, e ele ora para que esse amor tenha uma extensão máxima, né? Ele ora para que os irmãos ali tivessem compreensão comunitária da extensão, da largura, comprimento, altura e profundidade desse amor, que excede todo o entendimento. Paulo também ele ora para que a igreja fosse constantemente cheia até alcançar a medida completa, absolutamente completa desse amor que Deus planejou, né? A medida completa, né? Eu me lembro, né, do que Jesus fala ali, né, daquela medida isso, né? Recalcada, sacudida e transbordante, né? Então o amor que Deus derrama em nós, por nós sermos individualmente também habitados e cheios desse amor, não é só para a gente. Ele nos enche a ponto de transbordar. E quando esse amor transborda de nós, atinge quem está próximo de nós. É esse amor que Deus está derramando sobre nós. É esse amor que está em nós. Deus, Ele nos dá um amor que é absolutamente completo nele mesmo. Paulo, ele nos estimula a amarmos a Deus e aos irmãos desta forma, de uma forma profunda. E aí, para terminar, eu quero discorrer um pouquinho sobre esse amor. Que amor é esse, então, que Paulo está citando aqui? Que amor é esse que está derramado sobre nós? Que amor é este que nos faz família e é uma ordem para que nós tenhamos uns para com os outros? O termo que Paulo usa aqui para amor é o termo grego
é a palavra grega ágape. Esse é o amor que Deus tem por sua criação e pela humanidade. Esse amor não é o amor que ama porque o amado seja digno ou porque o amado deseja o amor que vem de Deus. Então, veja, esse amor que Deus tem por nós, esse amor que Deus tem pela humanidade, não é porque eu amo a Deus que Deus me ama. Não é porque eu seja digno do amor de Deus. Muito pelo contrário. Eu sou digno da ira de Deus por causa dos meus pecados. Na realidade, Deus ama enquanto Ele está sendo rejeitado por aqueles que Ele ama. Ele ama aquele que o rejeita. O amor ágape é o amor incondicional de Deus. Isso significa que não existem pré-condições para Deus amar. Do tipo, se eles me amarem, então eu vou amá-los. Não existe essa pré-condição. Esse é um amor que não precisa nem depende de reciprocidade. Não precisa e não depende de reciprocidade. É o amor que ama mesmo quando não é correspondido. É o amor imerecido que busca proporcionar o bem-estar e a felicidade de quem é amado. Percebe que isso supera muito as emoções? E que isso tem que ser uma decisão? Quando Jesus nos dá a ordem de amarmos uns aos outros, esta é a base do amor. Sem esperar reciprocidade. Sem que o outro mereça ou seja digno do nosso amor. Porque nós também não somos voluntariamente recíprocos ao amor de Deus. Nós somos conduzidos a esse amor, nós somos trazidos para esse amor por causa da ação do Espírito Santo. Mas por nós mesmos, nós não decidimos amar a Deus. Por nós mesmos, a gente dá as costas para Ele. Obrigado por ter me livrado, valeu, Senhor. Vou seguir minha vida. Agora que eu estou livre, vou fazer o que eu quero. Se não fosse a presença do Espírito Santo em nós, que nos move para Ele, a gente ia dar as costas para Deus. Mas o Espírito Santo nos move para Ele. E é essa a base do amor que Paulo está orando para que aqueles irmãos ali tivessem uns para com os outros. Não esperando reciprocidade, não esperando uma resposta positiva, mas uma decisão de amar como Cristo nos amou. E aqui cabem 2 pontos, uma exortação e um lamento. A exortação é que este amor ágape é também um amor demonstrado por meio das correções de Deus. Essa exortação, Deus, Ele nos ama, mas Ele não aprova tudo que a gente faz. E Ele nos exorta, Ele nos corrige. Hebreus capítulo 12 deixa isso muito claro. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas Hebreus 12, dos versos 5 ao 11, deixa isso muito claro, que nós não devemos desprezar a disciplina que vem de Deus, que Deus disciplina aqueles que Ele ama, que Ele não deixa aqueles que Ele ama no erro, mas Ele disciplina, Ele corrige, né? Isso fica muito claro nesse texto de Hebreus 12, 5 ao 11. Então, se nós estamos sendo corrigidos e disciplinados por Deus, é porque Ele está demonstrando o seu amor por nós, e isso vai trazer benefícios espirituais e morais em nossas vidas. É por meio da disciplina que Deus nos preserva no seu amor. E o lamento, né, eu disse que nessa questão há uma exortação e um lamento, né? O lamento, em relação, por exemplo, a Éfeso, é que lá em Apocalipse capítulo 2, dos versos 1 ao 7, a igreja de Éfeso, ela é elogiada por resistir aos falsos mestres e falsos pastores, mas ela é repreendida por abandonar o primeiro amor. Ela é repreendida porque ela abandonou o primeiro amor, esse amor que anteriormente ela foi mergulhada por Deus através de Cristo. Esse abandono
certamente se deu porque se deixaram, ou deixaram de se aprofundar no amor de Deus e na devoção a Cristo. Se nós não vigiarmos o nosso próprio coração, nós também tendemos a isso. A nossa tendência é abandonar o amor de Deus e a nossa devoção a Deus. Porque as coisas vão acontecendo de uma forma benéfica para nós, porque Deus nos abençoa, Deus nos guarda, Deus nos livra, e a gente vai perdendo algumas, ou deixando de praticar algumas disciplinas espirituais, que é a oração, que é a leitura da Bíblia, a meditação nas Escrituras, que é a comunhão com os santos. Todas essas coisas nos enfraquecem espiritualmente e vão nos levando a nos afastarmos do amor de Deus. E é muito interessante porque daqui a pouquinho eu vou citar, né, o que Paulo fala acerca do amor de Deus lá em Romanos, mas a exortação aqui, né, e o lamento na verdade, é que nunca nós podemos deixar de nos alimentar de Cristo e absorver o que Ele nos dá, porque isso esfria o nosso coração. Nós não podemos deixar de nos alimentar ou do alimento que Cristo nos dá. Nós podemos até rejeitar o que o mundo nos oferece, mas se não nos alimentarmos de Cristo, nós ficaremos espiritualmente desnutridos, fracos, nós vamos deixar de crescer, e por fim nós vamos abandonar esse amor de Deus, como eu disse há pouco, que excede todo entendimento. E qual vai ser a tendência? Nós voltarmos a comer da comida podre e estragada deste mundo. E quais são as características deste amor de Deus? Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 1 a 8, e esse texto eu quero ler. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. Olha só as características do amor, desse amor que Deus derramou em nós. Verso 4: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimentos do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Qual a associação que eu quero fazer aqui com esse texto? Que se Paulo orou para que os irmãos ali de Éfeso fossem cheios desse amor que vem de Cristo, desse amor ágape, e lá Apocalipse, Deus traz uma repreensão de que eles abandonaram o primeiro amor. Quando lá em Apocalipse, na carta aos Efésios, à igreja de Éfeso, Deus chama a atenção de que eles abandonaram o primeiro amor. Qual é a intenção de Deus? É trazê-los de volta. É trazê-los de volta. Porque o amor de Deus, ele nunca acaba. O amor de Deus nunca acaba. O amor de Deus, ele transcende a todas as coisas. No verso 19, né? Aqui de Efésios 3, Paulo diz: e assim, conhecer esse amor que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Deus quer que a gente conheça esse amor, e que todo o nosso ser seja cheio deste amor, que a nossa vida seja regida por esse amor. Esse amor de Deus, né, dentro das características que eu falei aqui, né, que não espera reciprocidade. Pensa bem, qual é a nossa tendência? Você
faz o máximo, você se dedica ao máximo para abençoar as pessoas que estão próximas de você. Você se empenha, você se desdobra, você ajuda com conselhos, você ajuda até financeiramente muitas vezes. Mas daí você vê que a pessoa não sai do lugar. E quando sai, é para ir para trás, não é para ir para frente. A nossa tendência natural é concluir que aquela pessoa não quer nada com nada, que ela não quer ajuda, que ela não está se ajudando. E aí a gente toma a decisão e fala, bom, essa pessoa não quer ser ajudada, então também não vou mais ajudar, não vou fazer mais nada. A gente decide a não se empenhar mais por aquela pessoa, porque a gente conclui que ela não quer nada com nada. A gente conclui que ela não é digna da nossa ajuda. Porque a gente já ajudou tantas vezes e essa pessoa simplesmente se acomodou e não quer mais nada. A gente nem sempre, eu sei que as pessoas espiritualmente mais maduras, elas vão buscar isso em Deus, vão perguntar para Deus, Deus, o que eu devo fazer? Inclusive, antes mesmo de ajudar. Antes mesmo de ajudar, vai perguntar para Deus, Senhor, o Senhor quer que eu ajude? Porque às vezes a gente pensa que está ajudando e está atrapalhando a ação de Deus na vida da pessoa, né? A pessoa ela é completamente desorganizada financeiramente, não quer se organizar financeiramente, gasta muito mais do que recebe, e aí entra nas enrascadas, e aí a gente vê a situação da pessoa, a gente se compadece, e aí a gente quer lá ajudar, e às vezes Deus não quer que a gente ajude dessa maneira. Outras vezes, mesmo diante desse mesmo cenário, Deus nos ordena, vai lá e abençoa, vai lá e ajuda, vai lá e paga essa conta, vai lá e compra o gás, vai lá e faça isso ou aquilo. A questão é que nós temos que orar antes de fazer qualquer coisa, antes de ajudar e antes de não ajudar, para sabermos se estamos fazendo ou não a vontade de Deus. Mas passado a primeira fase, e aí a pessoa não melhora, não sai daquele lugar, a gente tende a se afastar, mas sem orar, sem perguntar para Deus se a gente deve continuar ajudando ou não. E qual forma a gente deve ajudar aquela pessoa. Às vezes a maneira que Deus nos levou a começar a ajudar, não significa que vai ser a continuidade da ajuda. A gente começou a ajudar de uma forma, e Deus nos leva a continuar ajudando de outra forma. E essa é a grande questão. Nós precisamos entender como Deus quer que a gente ame o nosso próximo e ajude o nosso próximo. Sem se preocupar, inclusive, se a pessoa vai te dizer um obrigado, vai reconhecer o que você está fazendo. O amor não espera esse reconhecimento. O amor vai e faz. Em obediência a Deus, em submissão ao Espírito Santo. O amor, em submissão ao Espírito Santo e em obediência a Deus, muitas vezes, não vai fazer, até quando a gente quer fazer. Deus, mas eu quero ir lá, eu estou vendo a pessoa passando necessidade, eu quero ir lá e quero fazer. E Deus fala, não vai. Mas Senhor, eu quero e eu posso. Olha que o Senhor me deu isso aqui, eu posso dividir com Ele. E Deus fala, não faça isso. Porque Deus está trabalhando tanto na pessoa como em você. Conheço histórias de pessoas que, movidas por essa compaixão humana, sem a obediência de Deus, foi ajudar pessoas, inclusive colocou pessoas dentro da sua própria casa e virou uma confusão dentro de casa. Só depois que a confusão estava armada, é que daí foi perceber, Deus estava me falando que não era para eu fazer isso. Só que daí a confusão já estava instalada. Esse tipo de amor que não espera reciprocidade, que não espera que o outro devolva na mesma moeda, é um amor que desafia a nossa razão. Mas é o amor que Deus derrama sobre nós. E é com esse amor que Deus quer nos encher e quer fazer transbordar. Paulo, ele fala lá em Romanos 8, 28.
E esse texto é maravilhoso. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Então, aqueles que amam, ou que são cheios do amor de Deus, eles são conduzidos a amar. E Deus faz então com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam ao Senhor. Numa outra passagem, Paulo ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor. Absolutamente nada. É por isso que lá em Apocalipse há essa exortação para a igreja de Éfeso. Porque apesar de eles estarem vivendo naquele momento num período de abandono do amor de Deus, Deus estava trazendo de volta os estava trazendo de volta para esse amor. E talvez essa seja a exortação para nós também. A gente está buscando viver debaixo de uma doutrina sadia, doutrina cristã e espiritual sadia. Nós estamos estudando para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer de nós. Mas de repente lá no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso homem interior, nós estamos enfraquecidos. E não estamos vivendo o verdadeiro amor que Deus quer que a gente viva. E a exortação de Deus para nós hoje também aqui é para nós voltarmos ao primeiro amor. A esse amor, ágape, incondicional, que ama, porque Deus nos ordenou a amar. Que ama, porque o amor de Deus está em nós. Que ama aqueles que estão próximos e aqueles que se levantam como nossos inimigos também. Nós precisamos ser preenchidos plenamente desse amor. E isso significa ser totalmente inserido no próprio Cristo. É ser mergulhado, imergido, batizado em Cristo e em seu eterno e imensurável amor. Que esta oração de Paulo possa também nos atingir e possa nos levar a desejar esse amor e a viver esse amor. Que esta oração de Paulo nos leve e nos impulsione, nos motive a amarmos a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que esse amor nos identifique. Que nós sejamos identificados por esse amor ágape, incondicional. E mesmo em meio a um mundo hostil, idólatra, um mundo anticristão, porque nós estamos vivendo numa época em que o mundo é anticristão. Um mundo que odeia o cristianismo, que odeia o povo de Deus e que quer exterminar da existência todos aqueles que confessam a fé em Jesus. Esse é o mundo que a gente vive. É um mundo onde todas as coisas estão, todos os inimigos estão se juntando. Veja, eles podem ter divergência entre eles, mas quando diz respeito ao cristianismo, quando diz respeito ao povo de Deus, eles esquecem as diferenças que tem entre eles e se juntam contra o povo de Deus, contra a igreja. E o mundo está se juntando contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus. E mesmo em meio a esta hostilidade, esta crueldade, essa barbárie que o mundo está levantando e agindo contra a igreja de Jesus, basta você ler algumas notícias lá do Portas Abertas, né? Tem uma outra missão chamada Barnabás, se eu não me engano, que também trazem muitas notícias lá do Oriente, que você vai ver. Há poucos dias, mais de 100 cristãos foram mortos na Nigéria, por serem cristãos. Em Moçambique, né, a gente ora toda semana aí por um missionário, né, o Léo, que está lá, né, que é conhecido nosso, meu, da Luciana, do pastor Silvio também, né, e do Samuel. Ele é missionário lá com a família dele, eles estão lá em Moçambique. Lá em Moçambique,
a ostensividade contra os cristãos está crescendo cada vez mais. E em meio a tudo isso, Deus quer nos mergulhar, quer nos batizar, quer batizar a sua igreja no amor que vem dele. E esses irmãos que estão sofrendo lá, que a gente ora pela igreja perseguida, eles estão mergulhados no amor de Deus. Porque mesmo diante de tudo aquilo que eles estão sofrendo, perdendo a vida, perdendo famílias, eles continuam amando a Deus e amando ao próximo, e pregando o evangelho da salvação. Que isso também nos identifique, que esse amor nos identifique, e que nós sejamos plenamente cheios e transbordantes desse amor. Amém? Amém, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que Deus tenha falado aos seus corações. Sei que eu falei bastante coisa aqui. Na próxima meditação, né, vamos chegar aqui numa doxologia, né, numa exaltação de Deus, né, que Paulo faz ao finalizar esta oração. Mas eu gostaria que nós orássemos, desejando realmente esse batismo de amor, que nós sejamos batizados nesse amor, e que ao sermos batizados nesse amor, sermos imergidos nesse amor, nós possamos viver de acordo com esse amor que excede todo entendimento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, obrigado por ter nos amado, obrigado por nos amar, obrigado por derramar esse amor em nossos corações, e obrigado por nos ensinar que amor é este amor que é incondicional, esse amor que de fato nos leva e nos conduz a amarmos o nosso próximo, os nossos irmãos de forma incondicional, sem esperar reciprocidade, ainda que aquele que recebe este amor deve corresponder a esse amor. Mas ainda que ele não corresponda, Pai, que a nossa decisão diária seja amar, que a nossa condição de vida seja amar o nosso próximo como nós te amamos, e nos ajude a te amar de tal maneira que este amor por ti se reflita no nosso amor de uns para com os outros. Eu peço a Ti, Senhor, que nos batize nesse amor. Nos batize nesse amor, Pai. Que sejamos imergidos nesse amor que excede todo entendimento. Esse amor que nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Esse amor do qual, como disse Paulo também aos Romanos, do qual nós não podemos ser separados. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem os principados podem nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que este amor, Pai, seja aquilo que nos identifica. Que nós possamos aprofundar as nossas raízes de vida nesse amor e absorvermos do amor ágape tudo o que nós precisamos para viver. Assim como uma planta, ela precisa das suas raízes para se sustentar e para obter nutrientes, para continuar viva, que nós também, Senhor, possamos absorver de Ti tudo o que nós precisamos para nos mantermos na vida que o Senhor nos deu. E que possamos expressar esse amor, Pai. Nos ajude a expressar esse amor, não só com palavras, mas também com atitudes, com ações verdadeiras, profundas, reais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti e te pedimos, ó Deus, batiza-nos nesse amor. Batiza-nos nesse amor, Pai.